Agora, a gente nunca sabe a hora que vai entrar no ar, então a gente fica falando, conversando durante 15, 20, 30 minutos. Aí depois vem o rapaz aqui da câmera e fala que já está no ar há um tempão. Aí a gente passa essa vergonha que eu estou passando aqui agora com você, entendeu, Bruno? Então, muito boa tarde, muito boa noite ou bom dia. Você que está nos assistindo agora ou que vai nos assistir depois que essa live for ao ar. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de armação de metal fina e um moletom preto com detalhes azuis sobre uma blusa branca. Afonso está sentado no jardim interno da casa de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira. A convidada, a atriz e poeta Bruna Lombardi, é uma mulher branca de cabelos longos e loiros. Bruna usa uma blusa preta com estampas brancas. Ela está sentada sobre um tapete e em frente a almofadas encostadas na parede. Também dizer que essa live está sendo transmitida simultaneamente no Instagram e no Facebook do Sempre um Papo. Hoje nós temos a alegria de receber Bruna Lombardi, que vai falar, entre muitas coisas, do seu livro de poemas mais recente, Clímax. Afonso segura nas mãos o livro Clímax, de Bruna Lombardi. A capa apresenta a imagem das costas nuas de uma pessoa. Entrar no ar e conversar com a gente, eu vou colocar no ar um vídeo institucional do nosso patrocinador, o Instituto Cultural Vale, também agradecendo a Prefeitura de Itabira, do meu querido irmão Marco Antônio Lage, e a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, dirigida pelo Marcos Alcântara. Muito obrigado por esse espaço lindo. Nós estamos aqui em Itabira, presencialmente, conversando com você. Onde está a cultura? A cultura em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. O vídeo mostra pessoas realizando diversas atividades culturais. Bruna Lombardi, querida, muito obrigado pela gentileza de estar conosco virtualmente. Oi, Afonso, que bom, nessa conversa da gente tá programada, a gente se prometeu e finalmente estamos juntos, né? Virtualmente, mas estamos juntos mais uma vez. Sem dúvida, é curioso que eu estou te pegando nas chegadas e nas entradas, né? Entradas e saídas, né? Partidas e chegadas. É porque eu e Bruna fizemos uma live a pedido de uma entidade, de uma instituição portuguesa, logo no dia que ela chegou a Los Angeles, há o quê? Uns 50 dias atrás, Bruna, estou certo? Há 3 meses. 3 meses. E agora, essa aqui, de lançamento do livro do Clímax, exatamente um dia depois que ela chega no Brasil. 3 meses depois, agora, ela está em São Paulo. Não é isso, Bruno? Isso mesmo. E olha que hoje a gente correu para conseguir falar, viu? Para conseguir estar junto, porque deu um problema na região inteira de internet. Mas eu olhei para cima e falei, não pode, né? Vou conversar com o Afonso, tem que dar certo. E deu certo. É uma alegria sempre conversar com você, Bruno. Além do mais, essa cidade pequena aí, São Paulo, cheia de problema de internet. Nós estamos aqui em Itabira, não dá problema nenhum, é uma maravilha. Ô, gente, o pessoal que já está aqui no YouTube, já estou vendo um monte de gente legal, Celso Adolfo mandando abraço, Marta Mouzinho, Jaqueline Viana, Mara Chaves, Tereza Borges, Cláudia Figueiredo, Carla Rico, querida, nós vamos sortear 5 livros aqui da Bruna, enviados pela própria Bruna, que a gente agradece muito, e com perguntas. A gente vai fazer as perguntas. Então a primeira pergunta logo para o sorteio é: qual o nome da série mais recente que a Bruna está dirigindo ou participando? Dirigindo, né, Bruno? Escrevi, produzi, é um trabalho de família na HBO, né? Na HBO. Então, quem escrever o primeiro nome aqui ganha o primeiro livro,
que vai ser retirado aqui na livraria do Canto da Leitura em Itabira. Portanto, lamento informar, mas informo com alegria, que só pessoas de Itabira podem participar do sorteio. Ninguém falou nada ainda. Só gente que vai lá na livraria pegar, que é uma forma que a gente tem também, Bruna, de estimular a livraria física, que é a livraria da Juliana, Clube da Leitura. Também fazemos esse trabalho. As vidas secretas dos casais. Itabira tem uma tradição grande, né, de cultura, e precisa manter isso, né? É um legado grande que precisa estar sempre, essa chama precisa estar acesa, né? Sem dúvida, Itabira também é uma cidade que foi eternizada nos versos de Drummond, né? Engraçado que é uma cidade como poucas nas obras dos autores. Os autores, em geral, fazem citações da sua cidade natal, da sua referência que tem. Mas Itabira permeou das primeiras crônicas do Drummond lá na década de 20 em Belo Horizonte até o final da vida. É uma cidade que eu classifico como uma das cidades mais literárias do Brasil por esse motivo. Nesse sentido, Bruno, eu queria já que você começasse a falar um pouquinho da gente de poesia. Nós estamos lançando o seu livro Clímax, mas não é o seu primeiro livro. Você é uma poeta de muitos livros. Aliás, Bruno é uma poeta, diretora, atriz, escritora, roteirista. Se eu continuar falando aqui, eu fico até amanhã cedo, então vou parar aqui. Como é que a poesia se insere na sua vida hoje, Bruna, tão agitada? Olha, a poesia foi a primeira manifestação da minha vida. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz para me expressar, claro, toda criança dança, né? Toda criança se mexe, se movimenta, brinca e tal, mas assim, a primeira coisa que eu fiz como uma expressão de busca mesmo mais sensível foi a poesia. E o Drummond, especificamente o Drummond, foi um farol, foi um poeta que eu descobri muito cedo na minha vida. Você sabe que eu, assim, mexendo nas coisas, né? Porque eu tenho umas coisas lúdicas que eu guardo. Eu não sou de guardar muita coisa, não. Eu sou uma pessoa de bastante movimento, assim, então eu preciso ter tudo muito organizado, muito em ordem. E algumas coisas eu guardo como tesouros. E entre essas coisas eu tenho uma caixinha de quando eu era criança e eu escrevia uns versinhos assim e copiava de livros que eu achava bonito. Eu não sabia nem quem eram os autores. Então eu botava um versinho assim, e um dia eu te mostro essa caixinha, e botava assim, CDA, era o Carlos Drummond de Andrade. E enrolava e ficava uma coisinha desse tamanho, era miudíssimo para caber nessa caixinha. Então eu tinha muitos poetas, Murilo Mendes, Cassiano Ricardo, Vinícius, Drummond, mas uma infinidade, né? Cecília Meirelles, e eu escrevia esses versinhos pequenininhos deles que eu copiava e punha nessa caixinha. E essa caixinha era um tesouro. Então, a poesia, ela me acompanhou desde muito, muito cedo. E nunca eu deixei de ter poesia na minha vida. Eu acho que a gente tem que se dividir, conseguir se dividir entre um lado prático, né? Porque a vida pede um pragmatismo e a gente precisa dele para viver, mas sem perder o lado lúdico. Então, assim, endurecer sem perder a ternura, né? É ter um lado prático sem perder o lúdico. E acho que a gente não pode perder esse lado da poesia. A poesia tem que entrar na vida de todos nós um pouco, porque ela ajuda a viver, ela ajuda a voar. Bruna, conta um pouquinho da sua relação com o Drummond. Você o conheceu, começaram a trocar cartas, como é que foi esse seu tempo de convivência com o Drummond? Foi assim, uma surpresa gigante, né, para mim, porque se essa menina que eu te falei agora copiava versinhos, que eu pegava esses versinhos na biblioteca da escola, porque eu ainda não tinha os livros, né, não era ainda, eu tinha só livro de criança, ainda não tinha livro de poesia, assim, de autores consagrados, ainda não tinha chegado lá.
Mas eu já era sorrateira, eu já ia na biblioteca da escola, que eles não emprestavam os livros, né, para mim, porque eu era muito criança, mas eu copiava tudo, copiava versinhos, copiava poemas e tal. Então, eu nunca imaginei nessa época em que eu venerava esses autores, eu era realmente uma devota de todos eles. Eu nunca pensei que um dia eu ia conhecer alguns deles e conhecer de uma forma tão gratificante, tão especial, assim, sabe? Então, eu lançando meu primeiro livro de poesia em Porto Alegre. E, aliás, fazer interrupção aqui, eu achei uma cópia daquele documento, daquele manifesto de 76 de Porto Alegre, com todas as assinaturas. Você tem aquela cópia que tem aquela foto fantástica com todo mundo? Eu tenho um manifesto também. Que legal, Bruno. Vou mandar, eu vou fazer uma cópia e vou mandar para você, tá? Posta no nosso grupo lá. Maravilhoso. Vou postar. Bom. E, aliás, a gente faz parte de um grupo, fazendo um parênteses aqui, a gente faz parte de um grupo afonsino, porque foi ele que criou o grupo, ele que arregimenta as pessoas, ele que promove, fala, é generosíssimo com todo mundo e tem assim sempre tem uma coisa espontânea, instantânea, porque ele sabe tudo que está acontecendo com todas as pessoas e esse grupo é maravilhoso, tem gente incrível, grandes talentos, grandes pessoas, almas maravilhosas. É um grupo que faz bem para todo mundo, é um reduto de amor, de carinho, de fraternidade, de compaixão. Assim, mostra que é possível o ser humano ser belo, é possível o ser humano ser o seu melhor. Você sabe que eu cheguei de viagem, estou mudando de assunto várias vezes. Vamos embora. Eu cheguei de viagem, eu fiquei tão feliz, cheguei de viagem, abri um monte de caixa aqui, ainda tem mais para abrir, mas encontrei, recebi o livro dele. Bruno Lombardi mostra o livro Amores Improváveis, de Ednei Silvestre. Maravilha, hein? Amores Maravilha. Improváveis. Já li a introdução. E a gente na torcida para ele ser um novo imortal, né? Desde já a gente já está aqui na torcida para ele, né, Bruna? Recebi esse maravilhoso livro. Bruna mostra o livro Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine Saint-Exupéry, traduzido por Luiz Fernando Imediato. Que lindo, Pequeno Príncipe, uma edição linda. Super feliz, super. O Não Passarás o Jordão. Bruna mostra o livro Não Passarás o Jordão, de Luiz Fernando Imediato. Muito. E, enfim, aí esse pessoal do grupo é esse pessoal talentosíssimo que eu estou falando. Mas então, voltando, quer dizer, eu ainda sempre conviver com essas pessoas talentosas que inspiram a gente, que estimulam a gente a ser o nosso melhor. Mas quando eu conheci o Drummond e outros grandes que eu nunca imaginaria conhecer, foi exatamente quando eu lancei meu primeiro livro. E aí, do primeiro ao terceiro, quarto livro, eles sempre tiveram muito... eu não digo próximos, porque eu fiquei muito próxima de alguns, mas não de todos. Mas tinha uma coisa muito querida, muito generosa da parte deles, e do Drummond, sem dúvida nenhuma, né? Uma pessoa, nossa, generosíssima, mas recolhido, tímido, né? Introvertido. Embora eu soubesse que ele era muito brincalhão, que ele tinha esse outro lado, né? E, enfim, algumas coisas que eu sabia dele, mas e outras pessoas que eu fiquei muito próxima, como o Mário Quintana e o Zé Rubem Fonseca, que eu tive realmente uma amizade do cotidiano, né? E pessoas que eu conheci como o Drummond, a Clarice, que também foi de uma super generosidade, me chamou para casa dela. Até isso você vai parar um pouquinho e contar. Como é que foi? Porque eu tenho tantos relatos dos nossos queridos amigos dos encontros com Clarice, inclusive até os mais divertidos, né? Como o do Humberto Werneck, que quando foi entrevistá-la, ele mal sabia quem era a Clarice e chamou a crônica de O Encontro, como é que é?
o encontro ucraniano, não é isso? A trombada ucraniana, uma coisa assim. Como é que foi o seu encontro com Clarice na casa dela? Não, para mim é o contrário. Eu sabia muito quem era ela e encontrei com ela em Porto Alegre nesse encontro sensacional, né, que reuniu todos esses grandes nomes da literatura, esses grandes escritores, e que eu fui convidada nem sei como, para dizer a verdade, porque eu era assim um mascotinho ali dentro, tanto que eu era meio vista como, né, uma menina ali no meio deles todos. Mas meu livro tinha sido muito bem recebido por eles, pelos grandes talentos, pelos grandes autores, pelos caras que eu admirava. Ali, essa época já era O Perigo do Dragão ou era Gaia? Não, era No Ritmo dessa Festa. No Ritmo dessa Festa, né? O primeiro. E daí eu fui para lá e foi meio um sonho, né? Porque você se vê de repente numa sala com todos os seus ídolos, os seus maiores ídolos. Mas aí o meu sonho já estava acontecendo. Eu já estava publicando meu primeiro livro. O Chico Buarque tinha feito prefácio, que era o meu ídolo de adolescência absoluta, né? Que assim, era minha paixão. Não, a história do Chico era interessante também, porque ele não sabia quem você era, né? Ele leu os poemas e fez com base nos poemas, né? Exato. Então eu vinha desse sonho, né? Dessa parecia que eu ia ser acordada em algum momento. E esse era o ápice para mim, tá junto com esses grandes autores e nesse momento. E foi assim que eu conheci a Clarice estava lá e ela era uma mulher muito forte, muito bonita, assim, linda, e ela tinha tido problema do incêndio, então ela tinha algumas marcas, algumas dificuldades que não tiravam a beleza dela de maneira nenhuma. E ela era uma mulher de uma personalidade, assim, você via um estilo de ser, né? Muito parecido com o que ela fazia também, que tem muita marca dela, né? O que ela escreve. E eu me lembro que por alguma razão, que eu não sei nem dizer, né? A gente se aproximou, eu, obviamente, porque eu era muito fã dela. E daí eu fui na casa dela, ela me convidou para ir na casa dela no Rio de Janeiro. Aí quando eu voltei de Porto Alegre, eu fui visitá-la no Rio. E a gente teve... É engraçado que eu falei no começo agora da entrevista entre o lúdico, né, e o prático. E eu me lembro que tinha uma coisa muito prática também nela. E uma hora ela falou assim: Bruna, vou te mostrar uma coisa, olha o cheque que eu recebi. E ela tinha recebido um cheque da editora e era R$16, sei lá, não eram reais, eram cruzeiros cruzados, 16 cruzeiros, vamos dizer. E era muito pouco, era uma quantia boba, né? E ela me disse assim: tenha outra profissão. Tenha outra profissão. E o sotaque dela devia se divertir. Tenha outra profissão. Ela fala, tinha uma coisa assim na língua, né? Exatamente. Não viva de escritora. Não é possível viver de escritora. Eu entendi muito bem o que ela falava. E eu dizia, não, eu sou atriz. E ela disse, então, tipo, investe mais nisso do que naquilo. Então, essa coisa prática também que eu lembro dela. Mas, assim, claro, é uma pena, né? Que logo depois ela também foi embora. Então, é uma pena. Dá uma vontade, né, de ter desenvolvido mais, né, essa relação. No Gente de Expressão, você entrevistou ela? Não, né? Acho que não. Não, ainda não tinha o programa, não. Né? Ainda não. O Drummond se entrevistou? Não. Também ainda não tinha o programa. Não, foi depois. Infelizmente, se foram antes. Falando nisso, Bruna, as entrevistas suas não são tão boas. Essas entrevistas do Gente de Expressão são tão atuais. Você tem como colocar elas disponíveis para a gente assistir de novo? Claro, eu coloco elas todas no YouTube, elas estão no meu canal do YouTube. Entra a Bruna Lombardi no YouTube
e estão todas, eu estou sempre colocando elas, e eu gosto muito de entrevistar. Eu acho que entrevistar é uma coisa de gente curiosa, né? É um prazer você descobrir a pessoa. Hoje em dia tem muito poucas entrevistas mais profundas, né? A possibilidade de fazer aquele tipo de entrevista que ia para um lugar mais, sim, era um programa independente, então permitia isso. Mas é muito gostoso se conhecer um ser humano, conversando com ele, assim, e tendo uma relação que é possível a pessoa também, né, se abrir com você e conversar, porque seres humanos são interessantes, são complexos, são diversos, tem mundos que você descobre, é como ler livros, né? A generosidade de um escritor é uma coisa que sempre foi fascinante, porque ele existe também na relação do leitor, porque o leitor não deixa de ser o grande elo, né, daquela escrita, é onde aquilo vai parar, é onde aquilo vai se traduzir, é onde aquilo vai ser sentido e passado para frente. Mas todo o autor, né, todo autor é um ator para dentro também, porque ele cria mundos, personagens, e ele interpreta aqueles personagens. Para poder escrever, você precisa vivenciar aquilo. Olha como é que são as coisas, Bruna. A tal da sincronicidade, ela existe até nessa coisa maluca que é a live, né? A minha pergunta, depois de ler o seu livro, era exatamente essa. Aqui eu vou mostrar para você ver que não inventei, está escrito aqui, ó. Depois de ler o seu livro, onde existe uma certa liberdade extremada em se expor, né? Maria Bethânia falou até de forma muito interessante na abertura, né? Você está sabida em uma porção de assuntos. E a minha pergunta é o seguinte: quantas pessoas existem na Bruna? Olha que coisa que você já estava falando. São heterônimos? São homônimos? Ou são pessoas poéticas? A maneira que você coloca a pergunta, ela fica maior, né? Eu acho que todos nós somos múltiplos, de alguma forma, né? Às vezes a gente, por não conseguir manejar tantas direções, a gente vai simplificando, e simplificar é uma grande arte, né? Simplificar é muito bom, porque ajuda. Mas eu sempre, para eu conseguir a simplicidade, eu tive que lidar com muita coisa, não sei nem dizer o que, muitas histórias, muita gente, muita coisa me habitando e muita coisa que eu captava que não era nem sequer minha, pessoalmente, que vinha dos outros, né? E eu lembrava, quando eu era criança, tinha uma frase do Murilo Mendes que dizia: muita coisa sofro pelos outros, eu mesmo nem sofro às vezes. E que é uma frase magnífica e tão assim particular quanto o poeta é um fingidor, né? Que finge tão completamente. Então, essas duas ideias se completam nessa facilidade que quem lida com esses universos de criação tem de ter uma antena, né? Dizem assim, o escritor ele precisa dessa antena, ele é uma antena da sua raça, porque ele tem o zeitgeist do que está acontecendo, ao mesmo tempo ele precisa ter a memória de alguma coisa que o emociona, que vem dos seus antepassados, como agora o próprio Ednei ou a Djamila foram buscar na ancestralidade alguma coisa que o motivasse, e a palavra, como eu até coloquei no grupo outro dia, é gratidão, né?
porque a gente é profundamente grato ao que veio, ao que nos trouxe, de onde a gente veio e para onde a gente veio para cá. Mas, assim, lidar com essa confusão, eu acho que é parte da arte. A arte é você transformar o caos numa certa ordem, né? Dar uma certa ordem ao caos. E o Guimarães falava, é fazer o nada virar coisa, né? Mas o nada do Guimarães era complexíssimo, né? Não era um nada, era um tremendo... Era um nada tudo, né? Tremendo tudo. É um nada tudo. Olha, então, acho que somos, para resumir essa conversa, acho que somos todos múltiplos. Sim. Difícil é a gente administrar tudo isso, né? Sim. Eu vou fazer uma maldade básica, mas eu espero que você me perdoe. Eu separei um monte de trechos dos seus poemas, um monte, tá? Tá aqui, ó. E eu vou falá-los numa forma de colocar. Engraçado que as coisas estão sincronizadas. Olha aqui o que estava aberto quando você falou do nada é tudo. Eclipse. Pedaço de eclipse em lua cheia, voo carorando. Você conhece a alma das pessoas? O que elas temem no dentro mais profundo? O que elas não ousam? O que elas nunca confessam? A face horrível, aquela que nunca se revela. Conhece o rasgo, o talho, a possibilidade de uivar? Um calafrio. E ela amou aquele homem só por amar. Comenta isso. Ai, é muito difícil comentar poema, mas você leu direitinho, hein? Ah, você nem é ator, nem nada, tá vendo como é ator? Treinadinho. Olha aí. É isso que eu falo. Essa coisa de ser ator na hora que se revela, né? A sensibilidade da gente vai para lugares que são misteriosos. Acho que eu sou uma pessoa que eu me surpreendo com o que eu faço. Primeiro eu, depois talvez os outros. Não precisa se surpreender para o bem, não estou pedindo isso, mas eu acho que o legal de escrever é que seja para você mesmo alguma surpresa. É que você também tenha que descobrir junto. Então, acho que tem essa coisa misteriosa na poesia. A poesia, ela permite, é uma arte sorrateira. A poesia é uma arte confidente. Ela gosta de confidências. Ela é confidencial. Ela é aquela arte assim que sussurra no travesseiro da pessoa, sabe? Que é subliminar, que nem todo mundo pega. Mas a poesia precisa de você estar muito atenta, porque é aquele soprinho de anjo que vai embora. Bobeou, você não escuta. É como a intuição. A intuição é exatamente isso, né? E é engraçado que o poema, e principalmente os seus poemas... Bruno, é o seguinte, eu estou tentando não falar a palavra confessional, porque eu acho que é muito mais. Eu acho que a sua poesia vai muito além do que o mero confessional. Mas tem realmente alguns momentos em que você se aproxima do confessional, na minha opinião, para se aproximar do leitor. Acho que é olha, vamos falar a verdade, a boa poeta, como você é uma boa poeta, desenvolve técnicas de aproximação com o leitor também. E você tem essa técnica. No Sherazade Moderna, que é um poema longo, eu tirei só um pedacinho para você comentar. Conheci todo tipo de amor e sei que cometi todos os pecados. Atravessei desertos e mares, carreguei cruz nos altares. Depois fui ao fundo do poço. Existe jeito de escrever poema sem ir ao fundo do poço? Eu acho que é bom ter o salto e a queda. Eu acho que, inclusive, para saltar, você tem que fazer força para baixo. Você tem que bater fundo para poder subir. E isso, a física, como todas as coisas do universo, obedecem princípios idênticos. Quando você descobre alguns, você descobre
os paralelos deles. Eu acho que tem que ter fundo de poço na vida para você compreender o abismo e para você saber como voar. Eu tenho um poema que até você falou da Bethânia, a Bethânia colocou no show dela, para minha surpresa, que a Bethânia é a Bethânia, né? Ela faz as coisas e nem pergunta. E aí, um dia diz assim, Bruna, tem um poema teu no show da Bethânia. Eu falei, como assim? Que louca. Aí, Bethânia pegou aquele poema, que é um poema do Perigo do Dragão, né, antigo. E diz assim que você pode me empurrar para o precipício. Eu não me importo com isso. Eu adoro voar. Então, eu acho que é isso, a gente cria asas na beira do poço, na beira do fundo do precipício, na beira do perigo, na beira do abismo, né? A gente tem essa capacidade. Afonso segura o livro O Perigo do Dragão, de Bruna Lombardi. Que eu acho que é fundamental, os opostos são fundamentais. O contraste é fundamental para você entender a poesia e a beleza também. Essa dedicatória, eu faço aqui uma confidência pública. Essa dedicatória é a prova de quem é Bruna Lombardi. Eu tinha escrito um livro de poemas em 1984, numa Bienal de livro, peguei uma fila, cheguei na fila e falei, eu também sou poeta, e dei meu livro para a Bruna. E em 1984, ela escreveu, força aí, sorte em tudo, um beijo da colega. Imagina, eu começando, está aqui o Perigo de Dragão assinadinho de 1984. Quer dizer... Olha isso aí. Estamos bem, né? Quer dizer, mas muita gente ilustre, isso é que é bacana, né? Você, Mário Quintana, pessoas que entram em fila, eu entro em fila também, pelo prazer de estar lá recebendo autógrafo do cara que eu admiro, do cara... Aliás, eu vou pedir o Ednei um autógrafo, porque eu acho que tem que ter uma coisinha assim, é gostoso, é bom, faz bem. Eu tenho todos os 35 anos de autores autografados, só vou te matar de inveja. Vamos lá brincando com essa coisa de que eu não estou fazendo uma inquirição, mas estou colocando temas que você colocou nos seus poemas. O Inversões termina assim: mais uma vez uma loucura como tema, mais uma vez a escolha da cilada, eternamente uma mulher confusa que não para de sorrir, tentando encontrar uma estrada que a conduza como se ela soubesse para onde ir. Bom isso, né? Eu faço... O livro, ele não, talvez não pareça assim à primeira vista, mas ele é dividido, o clímax ali é dividido em etapas, tá? Quase tudo que eu faço tem uma divisão, um roteiro, vamos dizer assim. E tem um momento do livro que eu falo de mulheres. Eu falo da incoerência, da loucura, de tudo isso que nos acusam. E falo da perdição, falo do desespero. E falo também de algumas mulheres que se foram assim, né? Que tiraram a própria vida. Então, vai para algum lugar também um pouco dolorido. E porque me toca muito saber que uma mulher tirou a própria vida por falta de comunicação, por solidão, por falta de amor, né? Então eu escrevi sobre isso, escrevi inclusive de uma conhecida nossa, da Ariclé Pérez. Olha aqui, não é brincadeira, olha aqui, marcado. Afonso mostra o livro Clímax, de Bruna Lombardi, com a beirada da página dobrada. Uma mulher no patamar de uma janela decide o que fazer. Uma atriz por um triz, você decide rir da rima. A cidade vista de cima é o cenário dessa peça,
que agora começa e termina. Olha que Chega. Desculpa te interromper. Mas sincronicidade é como a gente vive, Afonso. Minha vida é feita disso. Mas fala da Ariclé. Então, a Ariclé é uma bela mulher, uma bela atriz, um ser humano brilhante, bonito, delicado, sensível. A flor rara, né? Aquela flor rara. E um dia, a Ariclé se joga da janela. E aí, né? E aí, eu já tinha escrito sobre isso antes. Eu já tinha falado algumas vezes sobre isso, porque às vezes eu acho que bastaria um telefonema, sabe? Bastaria alguém passar, alguém levar, alguém... Eu fico achando que bastaria uma sincronicidade maior dessa desconexão dela com os outros e consigo mesma, a ponto de tirar a vida. E isso me toca particularmente. Eu cresci lendo Sylvia Plath, né? Que é uma poeta maravilhosa. Muitas poetas tiraram sua vida, muitas escritoras, Virginia Woolf, tem muitas. Mas, sem querer ser sombria agora, mas eu acho que existe uma solidariedade, uma coisa de irmandade com essas criaturas. Por isso eu falo delas. Bem, nós prometemos aí que Vossa Excelência ia ler um poeminha, né? Tem alguma coisa aí do Drummond planejada? Eu vou ler do Drummond. Eu peguei um monte de poemas do Drummond, de uma coisa, olha que engraçado, do meu colégio, ó, não sei se dá para ler aqui, Colégio da Xavier. Dá sim. Então, era coisa que os poemas que eu separava, começa com o poema das Sete Faces, né? Quando eu nasci um anjo torto, mas eu vou escolher um outro. Se você quiser. Eu estou na casa de Drummond e possivelmente ele está atrás de mim aqui te ouvindo. Coisa que vai me fazer sair correndo dentro de alguns minutos, mas tudo bem. Nossa, eu assim, realmente adoraria que ele tivesse, sabia? Adoraria que essa alma estivesse próxima agora da gente, para a gente poder dizer obrigada, obrigada, obrigada por deixar tanta maravilha para todos nós. Obrigada. Uma vida inteira dedicada a isso. Uma gratidão sem fim, uma gratidão sem fim. Ai, tem essa maravilhosa, né, também, da bruxa, nessa cidade do Rio, com 2 milhões de habitantes. O Rio tinha 2 milhões de habitantes. Vou ler esse aqui, ó. Tá bom. Como é que chama? O Enterrado Vivo. Nossa, tô dark hoje. É sempre no passado aquele orgasmo, é sempre no presente aquele duplo, é sempre no futuro aquele pânico, é sempre no meu peito aquela garra, é sempre no meu tédio aquele seno, é sempre no meu sono aquela guerra, é sempre do seu Desculpa, tô lendo errado. É sempre no meu trato amplo de extrato, sempre na minha firme e antiga fúria, sempre no mesmo engano outro retrato. É sempre dos meus pulos o limite, é sempre dos meus lábios a estampilha, é sempre no seu não, no meu não, é sempre no meu não aquele trauma. Sempre do meu amor a noite rompe, sempre dentro de mim meu inimigo, e sempre, no meu sempre, a mesma ausência. Não li direito, mas, enfim, eu tenho uma coisa de ler o Drummond. Eu me lembro, eu indo para... Eu já te contei isso, né, de Divinópolis. Conta de novo. Deitada na cama, Adélia lendo Drummond. Adélia lendo chorando. Eu deitada com ela na cama, Adélia lendo Drummond.
chorávamos as duas. Ele pega a gente por uns lugares, né? O Drummond é uma coisa muito, muito séria, a poesia dele. E é interessante porque eu fico pensando em Itabira, né? Aproveitando que a gente está fazendo essa live. Como é importante que as cidades deem força para os seus artistas. Como é importante que cada pequeno lugar possa dar uma esperança, possa dar um desejo, realizar o desejo de um cara de poder estudar, de poder escrever, de poder mostrar seu trabalho para alguém. Eu fico sempre me perguntando quanto talento perdido, esquecido que tem por aí, que não foi descoberto, que talvez nunca seja descoberto. Quanta gente bacana que poderia estar dando uma grande expressão, uma grande contribuição e está impossibilitado porque a nossa cultura é tão amarrada, é tão fechada, é tão desacreditada, não consegue vencer essa barreira gigante que foi colocada para que ela não se manifeste, né? Eu acho que o poder do exemplo é muito importante. Eu decidi fazer essa empreitada de realizar não só o Sempre um Papo, como o Fli Itabira aqui, e estou aqui presente, pisando em solo itabirano, por acreditar que essa cidade, com o exemplo que Drummond deu, dedicando toda uma vida de reflexão sobre a cidade que ele saiu, né? Pode contaminar outras cidades também a essa vocação literária, Bruna. Sem dúvida, mas pensa esse país é enorme. Minas é um caso à parte, né? Minas tem um foco de escritores. Era uma coisa de louco. Eu me lembro que eu estava em Porto Alegre, a gente falava ou é gaúcho ou é mineiro, né? Os grandes talentos. Minas parece que esse horizonte mineiro faz o pessoal pensar, faz o pessoal querer escrever, faz o pessoal contar causa, contar conto, né? Minas tem muita, muita tradição e é lindo ver isso. Olha, nós temos que sortear uns livros ainda, Bruna. De qualquer forma, a Marta Mouzinho Gomes Barbosa, a querida Marta aqui de Itabira, é ganhadora de um dos livros. Pega lá com a Juliana. Marta, acabei de descobrir que você está aqui, muito obrigado. Outro livro vai para o querido Altamir José de Barros, super Altamir. Uma conversa boa e agradável. A Fli Itabira avança sem as cismas de Tutu Caramujo. Ô, Altamir, quem que é Tutu Caramujo? Conta para mim. Lá vai o Altamir inventando. Walter Freitas, poemas de 7 frases, alguma poesia. Gilberto Ramos, Hernani, Tereza, muito obrigado por estar conosco aqui participando. Agora sou eu que vou ler um poema da Bruna. É melhor, porque eu estou lendo muito mal, parei de ler hoje. Não, senhora, só pode, enquanto eu leio, você prepara outro do Drummond aí. Você tá me dando um baile, você lê muito bem. Não, senhora, vai preparar outro do Drummond aí, que é maravilhosa. Serena, a mão de Deus nas minhas costas me acalma. Encosto a cabeça e deixo que a vida me leve. Vem dele tudo o que faço e só faço por ele. A mão de Deus nas minhas costas e nesse abraço todas as respostas. Linda, maravilhosa. Pronto, agora é só a vez de ler um Drummond. Você sabe que tá pouca luz aqui, eu tô lendo pessimamente. Tá, não. Só se deixa de autocrítica, por favor. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, o que eu posso te ler? Ai, linda, deixa eu ver se é muito grande. Vamos lá. Infância. Oba. Meu pai montava a cavalo, ia pro campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe. Comprida história que não soube mais.
Comprida história que não acaba mais. No meio-dia branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu, chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psyu, não acorda o menino. Psyu, não acorda o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro, que fundo. Lá longe, meu pai campeava, um mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe. Bruna. Esse bom, né? Aqui, você é uma poeta, Bruna, que, como diz Fernando Sabino, os livros param em pé, né? Afonso mostra o livro Poesia Reunida, de Bruna Lombardi. Para em pé. Você ainda está produzindo com essa intensidade, Bruna? Eu estou produzindo, sim. Mas poesia, você sabe que não é que você produz, né? Você não quer nem produzir, você quer descansar, mas a poesia, ela que manda, não é você que manda, entendeu? Você não manda nada, você é um instrumento, você obedece, você faz o que ela quer. A poesia, ela obriga você a acordar de madrugada, a escrever onde não tem um lugar para escrever, a ficar obsessivo pensando naquilo para não esquecer. Você tem que ter uma devoção, uma obsessiva devoção e uma entrega, entendeu? Porque a palavra, ela é muito superior a você, a poesia é muito anterior a você e você só está ali para servir. Maravilhoso. Bruna, vamos falar agora das coisas que você está fazendo. Fala um pouco dessa série que você tirou um monte de emprego. É uma coisa inacreditável que você fez com essa série. Não, você é roteirista, atriz, diretora, carrega a câmera, traz para cá. Você fez tudo. O que você não fez nessa série, Bruna? Eu não tirei um monte de emprego, não, porque eu dei um monte de emprego. Porque tem mais de 300 pessoas trabalhando só no elenco. Tô brincando. Não, mas é bom saber, porque uma série... Então fala assim, disso, como é que é? Porque você é produtora também, isso é importante. Produtora, como é que é ser produtora de uma série dessa? Boa oportunidade de você falar disso. É uma loucura. A gente trabalha, é um grupo, né? Não estou sozinha, mas é uma loucura, porque é uma coisa gigante. Uma série é como se fosse 10 filmes. Eu fiz cinema, né? Fiz 4 filmes, aqui só que a gente mesmo produziu, e eu escrevi o roteiro e que trabalhei como atriz. Mas a série é como se fosse 10 filmes. Então, ou 12 filmes, quando são 12 episódios, porque cada episódio é um filme, é um roteiro de cinema. E é uma produção gigantesca, é uma produção assim... E eu outro dia estava vendo, eu falei assim, olha... Não, mas gigantesca como? Quantas pessoas, Bruno? Quantas pessoas envolvem? Oi? Quantas? Fala um pouco disso. Olha, basicamente, você tem, assim, envolve de 1.000 pessoas diretas a mais de 3.000 indiretas, né? É muita gente. Porque, assim, isso falando de empresas, lógico, né? Onde tem um monte de gente trabalhando também. Mas, assim, um set filmado de uma série é uma coisa gigante. Tanto que aconteciam 2 concomitantes, 2 paralelos, porque era muita gente, a gente tinha que dividir. Então, assim, quando você para, eu estava dizendo, quando você para uma 9 de julho, entendeu? Você fala assim, bom, tudo é possível, né? Você para o nervo da cidade para filmar e... A gente faz a filmagem é uma coisa muito louca, você se vê fazendo coisas assim, em Los Angeles, por exemplo, esse filme filmou em Los Angeles, cada pessoa, cada ator que tem uma fala, ele tem que ter um trailer dele. Se ele tiver uma fala, se ele falar, muito obrigada, pronto, ele tem que ter um trailer. Então, por isso pela SAG, né, que é a instituição que cuida dos atores.
No Brasil não é assim. Mas lá, então, a gente tinha ruas inteiras fechadas, rua de ponta a ponta, só de trailer, por causa dos atores, do elenco. E quando você vê isso, você fala, nossa, como a gente comanda tudo isso, né? Daí volta ao que eu estava falando no início, que é essa descoberta, porque você trabalha com o prático, você tem que ser extraordinariamente prático para produzir, mas você não pode perder o lúdico. Então, muitas vezes, no meio que eu estou ali, chega alguém da produção e fala assim para mim, Bru, muda de papel um minuto, eu preciso do roteirista. E eu falo, eu estou como atriz, eu falo, não posso, não, precisamos sim, ou então muda de papel, vamos trabalhar aqui no... E aí você vai dando umas viradas para poder ser tudo aquilo que você está ali representando e precisando ser, né? Mas ao mesmo tempo é muito bacana, eu adoro ator, eu adoro a minha equipe, as equipes são maravilhosas. E eu adoro ator e eu gosto de escrever para ator, e uma das melhores coisas da vida é você criar personagens para atores, vê-los fazer esse personagem, construir o personagem. E às vezes eu escrevo especificamente para um ator e aí é maravilhoso. E quando eu não escrevi especificamente para ele, que ele vem, e aí eu dou sempre uma adaptada para que aquele texto soe muito bem para ele, sabe? Seja um pouco dentro da personalidade dele. A gente faz um casting, né? A gente é bem... Por sermos atores, eu acho que a gente tem mais facilidade também, o Ri e eu, né? E o Kim, que também é um super diretor, a gente tem mais facilidade de criar essa enorme família com os atores, criar um set muito, muito familiar, muito gostoso. Conta pra mim o que o Ri e o Kim fazem. Pra mim não, pra todo mundo. Não, eles dirigem, né? Eles são os diretores da série. Certo. E eles, ao mesmo tempo eu estou escrevendo roteiro e eles são os primeiros a lerem o roteiro e dar palpite, enfim, tem sempre essa enorme troca. Mas eu escrevo sozinha, basicamente eu escrevo sozinha. Bruna, só uma paradinha, o Walter Freitas contando quem que é o Tutu Caramujo. Segundo a memória oral de Itabira, um comerciante que ao findar do século XIX, apelidado de Tutu Caramujo. Era o único que vendia livros na cidade, àquela época, e junto com eles vendia também laranjas. Era um homem muito pé no chão, desconfiado, precavido. Walter Freitas, muito obrigado. Uma pessoa que com certeza gostava de conversar com todos. Drummond o cita no poema Lanterna Mágica, na parte 4. Por isso, Walter Freitas, você acabou de ganhar mais um dos livros da Bruna. Pode pegar na Juliana no Clube da Leitura. Que legal, né? Porque, claro, o livro tem que vender laranja também. Também. Né? Tá falando da Clarice, né? A Eliette Aparecida pede para você vir fazer uma minissérie aqui em Itabira. Opa, bora lá. Vambora. Muito Se eu obrigado. quero conhecer Itabira, eu quero, porque sempre foi um retrato pendurado na parede, eu quero ir aí. Pois é, a Bruna fez uma promessa que eu falei que eu não vou falar não, porque pega mal, mas se for possível, o Fli Itabira agora em outubro, quem sabe você vem, Bruna? Vai ser a única convidada presencial, porque vai ser tudo virtual, né? Aí você me ajuda nas entrevistas, quem sabe? Você que é especialista nisso. Por sinal, eu sou muito cara de pau de entrevistar você. Muito cara de pau. Não, você está lendo poesia muito melhor que eu. Não. É porque você está no escuro aí, tá todo mundo vendo que não tem de jeito de ler. Você que está se sacrificando. Não entendendo nada que eu estou lendo, meu Deus. Tem que estar se sacrificando. Bruna, nós já estamos caminhando para o final. Ainda não é o final. Eu queria saber quando é que Vossa Excelência vai nos brindar com um romance. Bom, eu fiz o Filmes Proibidos, né? Que é um livro que eu gosto muito. E é um livro que foi interessante que quando eu cheguei em Los Angeles e eu estava lançando o livro, eu conheci um professor da UCLA, onde eu ia, inclusive, fazer um curso, e ele me disse assim, a biblioteca aqui tem seus livros. E eu achei a coisa mais esquisita do mundo. Falei, como assim? E, de fato, a biblioteca da UCLA em Los Angeles
tem livros de muitos brasileiros, muitos. E lá estava, meu gato chegou. Um gato preto passa ao lado de Bruna. Lá estava o Filmes Proibidos, que é um romance. E outro dia eu li uma crônica de um cara que me mandou agora. O legal de um livro é que ele permanece às vezes nas casas das pessoas, né? Então, um cara me mandou uma crônica agora, fazendo uma dissertação sobre o romance. Eu achei muito interessante, porque faz tanto tempo que eu não falo dele e não lido com ele, e falei assim, mas no entanto ele está lá tocando alguém está lendo e alguém está sendo tocado por aquilo. E achei muito interessante isso, essa possibilidade do livro em permanecer com algumas pessoas. Isso é uma forma de conexão entre todos, né? Um escritor e seus leitores, que é uma coisa maravilhosa. Mas quando eu adoraria estar escrevendo romances e coisas, é que quando você escreve uma série, eu escrevi 2 temporadas e a terceira agora, quando você escreve 3 temporadas de uma série, você fica ocupada realmente o tempo inteiro. Eu consegui fazer a poesia, se infiltrar nisso por sei lá, por loucura, mas realmente ocupa muito, porque primeiro que eu escrevo sozinha e em geral a série precisa de uma equipe, né? A Globo tem sempre uma equipe de trabalho. Eu já trabalhei com esse trabalho de equipe, mas quando você tem uma ideia muito autoral e muito complicada, até você explicar é mais fácil escrever, sabe? Eu escrevo rápido, então eu prefiro escrever. Então eu não tenho tido tempo para estruturar, porque um romance bom é um romance bem estruturado, né? Pelo menos eu acho. De qualquer forma, Oi? De qualquer forma, eu até tinha esquecido o romance do Filmes Proibidos. Pra você ver, você falou, não fala bem. Falando disso, seu gato é lindo que passou aí atrás, viu? Maravilhoso ele. Só corrigindo, a Renata Duarte que falou para você fazer a minissérie aqui. Desculpa aí, viu, Renata? É você, tá registrado aqui. Bem, eu estava dizendo que nem tinha até esquecido do Filmes Proibidos, porque o universo dos personagens, quando tomam um criador, no seu caso, ele é muito parecido do universo do criador do romance. Eu estou falando dessa história do romance, insistindo um pouco nisso, porque é o que você disse, é só mudar a estrutura e o romance está pronto. É verdade. É verdade. O roteiro, tanto que teve um roteiro nosso que virou um livro, que foi o Signo da Cidade. O Signo da Cidade foi publicado como roteiro, né? Porque um roteiro, eu acho que tudo que mexe com a escrita, de alguma forma, não depende muito do formato, né? Depende da transmissão daquilo que está contido naquilo, né? A literatura de roteiro é muito mais publicada no exterior. Aqui o Brasil não tem tradição de publicar o roteiro, mas no exterior é muito comum os livros terem os seus roteiros publicados. Muito comum. É objeto de estudo, é objeto até do prazer de leitura. Vamos ao Alto da Compadecida, vamos inventar. Tá? Mas é maravilhoso, é maravilhoso. É teatro, é roteiro, pronto. Não é? Exato. É um bom roteiro, é fabuloso de ser lido. E como um bom romance, né? Um bom romance, uma viagem deliciosa. Bruna, eu gosto de romance, eu gosto de quase tudo. Mas te agradecer demais, nós estamos encerrando. Eu queria dizer novamente para todo mundo que está nos assistindo que está faltando um livro para sortear, me falaram aqui. Opa. 2 livros, então a Letícia vai escolher aqui na live quem é de Itabira e pode deliberar aí do jeito que você quiser, tá? Quem tiver aí nos comentários do YouTube. Bem, nós estivemos juntos aqui por causa do livro Clímax, livro de poemas
da Bruna, está aqui parado. Eu queria agradecer demais ao trabalho do Sérgio Emanuel Costa Ramos. Muito obrigado, Sérgio, por estar conosco nessa tradução de Libras. Como eu sempre faço, por favor, fale em Libras o nome da Bruna. Vamos lá. O intérprete de Libras, Sérgio Ramos, demonstra através da datilologia como dizer o nome da convidada Bruna Lombardi. Um dia eu vou aprender. O Sérgio está me ensinando direitinho. Muito obrigado, Sérgio. Que bom, lindo, gente, muito lindo, bom. maravilhoso. Bruna, eu queria te dar a palavra para encerrar, agradecer demais esse tempo, esse convívio de uma hora tão agradável com você. Dizer que Obrigada a você. não vou nem despedir, que eu tenho muita coisa para a gente combinar ainda, para a gente fazer pela vida e pela literatura. E temos em saber que a gente tem em você uma permanente apoiadora, uma permanente presença positiva para divulgar livros, autores e a literatura. É muito bom para a gente, viu, Bruna? Muito obrigado. Maior prazer, maior prazer. Só não tenho feito mais isso porque estou muito ocupada, mas agora vou fazer bastante. Tá muito obrigada, Afonso. Obrigada a você, obrigada a todo mundo, tá, por estar aqui. E estamos juntos, estamos perto sempre. Obrigada. Sem dúvida. Muito obrigado a todos que nos assistiram aqui da casa de Carlos Drummond de Andrade, em Itabira, essa conversa super agradável com Bruna Lombardi. Viva o Drummond!